Nossa história coletiva como humanos está profundamente enredada em uma teia de mistérios que muitas vezes pode ser difícil de decifrar. Mas graças a avanços da ciência e da tecnologia, e esforços incansáveis dos arqueólogos, muitas descobertas impressionantes foram desenterradas ao longo dos anos, detalhando fatos que nunca soubemos sobre nossa história e evolução como humanos. Junte-se a nós enquanto desvendamos como os cientistas descobriram um misterioso portal estelar escondido dentro de um antigo templo no Sri Lanka. Bem-vindo a Anuradhapura, uma cidade sagrada na nação insular do Sri Lanka, repleta de mistérios e lendas, mas entre os muitos segredos desta cidade antiga, um se destaca: o mistério do portal estelar. Esta cidade sagrada e antiga abriga uma misteriosa estrutura de pedra conhecida como Portal Estelar, que remonta a milhares de anos. O Portal Estelar apresenta uma escultura peculiar semelhante a um gráfico que recentemente chamou a atenção das comunidades sobrenatural e investigativa. Acredita-se que tenha sido construído em 377 AC, e alguns especialistas acreditam que pode ter servido como um observatório antigo, tornando este portal estelar com mais de 0 anos, mas apesar de sua idade, os restos de pedra antigos estão em condição notável. Ao contrário de qualquer outra coisa que os arqueólogos já encontraram no local, a estrutura circular de pedra os deixou completamente perplexos quando a encontraram pela primeira vez. Os intrincados entalhes que adornavam essa superfície externa eram ao mesmo tempo intrigantes e mistificadores. No entanto, alguns especialistas observaram rapidamente que essas esculturas provavelmente representavam corpos celestes, como o Sol e a Lua, e que o Stargate poderia ter sido usado para rastrear os movimentos desses corpos. Essas esculturas são incrivelmente detalhadas, e os especialistas teorizaram ao longo dos anos que elas podem conter pistas sobre o propósito do próprio portal estelar. A área em que reside o Stargate já foi a capital do Sri Lanka do século IV AC ao século XI DC, e é considerada um dos locais budistas mais sagrados do mundo. Foi um importante centro de poder e cultura por mais de 300 anos. Ele está localizado no meio de uma vasta planície, sem outras estruturas ou artefatos nas imediações, e levou alguns especialistas a acreditar que pode ter sido uma estrutura autônoma que desempenhou um papel essencial na vida de qualquer comunidade responsável por sua construção. Gravuras. Mais recentemente, estudos extensivos das esculturas e símbolos no Stargate foram conduzidos por arqueólogos, muitos dos quais descobriram que eles se alinham com as estrelas no céu noturno. Isso levou essa classe de pesquisadores a acreditar que o Stargate era usado para observações astronômicas com a pedra angular marcando a posição de certas estrelas ou constelações. No entanto, outros pesquisadores descobriram que as esculturas se alinham com certos rituais religiosos, levando-os a acreditar que o Stargate era usado principalmente para fins religiosos. Outra teoria popular de uma classe diferente de especialistas era que o Stargate era usado como um calendário com a pedra angular indicando a posição do Sol e os círculos representando os ciclos lunares. Mas a teoria mais intrigante é que o Stargate era um portal ou porta de entrada para outra dimensão. Este foi o resultado da pesquisa de alguns especialistas, os quais também afirmaram ter experimentado fenômenos estranhos e inexplicáveis perto do portal estelar, levando-os a acreditar que é mais do que apenas uma estrutura antiga. Além disso, o Stargate permanece em grande parte não escavado e inexplorado, apesar de sua idade e importância. Este fato deixou alguns grupos de pesquisadores com a opinião de que todas as teorias que circulam sobre a misteriosa estrutura estão longe de serem precisas. Até agora, apenas uma pequena parte da estrutura é visível acima do solo e foi considerada estudada. Ainda assim, porém, o portal estelar está localizado perto de várias outras ruínas antigas, que incluem uma grande plataforma de pedra e uma misteriosa câmara subterrânea que ainda não foram exploradas. Este grupo de especialistas está convencido de que essas estruturas próximas podem fornecer a pista mais significativa para desvendar o mistério de longa data do Stargate. Eles consideram o portal estelar fortemente conectado às outras ruínas antigas da cidade, e que todos foram realmente construídos para se alinhar com ele. Este grupo acredita que o Stargate sempre permanecerá um mistério, e seu verdadeiro propósito e significado só podem ser totalmente compreendidos quando sua ligação com essas outras ruínas antigas for estabelecida. Apesar dessas diferenças, os arqueólogos concordam que o antigo povo senelês provavelmente construiu esse portal estelar. É composto por 3 lajes de pedra dispostas em forma circular, sendo a laje do meio amplamente considerada a pedra angular. A pedra angular também ganhou o portal estelar outro título famoso, sendo a Pedra da Lua, pois acredita-se que esteja fortemente conectada à Lua. E de acordo com a lenda popular, acredita-se que a pedra angular do portal estelar mude de cor dependendo da fase da Lua. Também foi dito que tem poderes de cura e acredita-se que seja um poderoso vórtice de energia. E por esse motivo, o Stargate tornou-se recentemente um local turístico popular,
com muitas pessoas visitando o local para meditar e experimentar sua energia. Hoje, o Parque de 40 Acres é protegido como um marco histórico e abriga 3 templos budistas. De acordo com Raj Samadiva, professor de arqueologia da Universidade de Kalania, no Sri Lanka, a segunda grande fase de desenvolvimento parece ter começado no século 7 DC, depois de ter sido usada por um período considerável de tempo na história. Durante esse tempo, o layout do jardim anterior receberia várias novas adições. Embora seja impossível saber com certeza, o gráfico no portal estelar também foi amplamente previsto como originário desta era. E por esta razão, muitos arqueólogos importantes explicaram que nem a existência do portal estelar, nem qualquer aspecto de sua função, estão contidos em quaisquer documentos históricos que foram preservados pelos monges budistas. Isso deixou os detalhes sobre o propósito do gráfico principalmente sujeitos à especulação. E embora muito permaneça desconhecido sobre o propósito do gráfico no portal estelar e sua função, os símbolos foram observados pelos arqueólogos como notavelmente diferentes daqueles de outras gravuras que se estima terem sido esculpidas no mesmo local e período. Para contextualizar, o centro do gráfico mítico no portal estelar é composto por 7 círculos sobrepostos separados por linhas paralelas que correm vertical e horizontalmente. Existem também pequenos círculos cruzados dentro de compartimentos retangulares dentro do gráfico que representam claramente uma pipa. Linhas onduladas, formas cilíndricas e uma série de outras figuras semelhantes a guarda-chuvas e flechas, que podem ser vistas até mesmo por olhos destreinados. Animais marinhos peculiares, principalmente peixes, tartarugas e cavalos marinhos, também são visíveis no anel externo. Além disso, o gráfico no portal estelar carece de qualquer contexto religioso óbvio, o que torna impossível para os cientistas determinar por que ele está lá. Isso é especialmente verdadeiro quando comparado a outras esculturas do mesmo período, principalmente o Sandakatapahana, que normalmente retrata símbolos budistas, incluindo videiras, cisnes e uma flor de lótus. Isso o tornou um tópico interessante para a especulação online, mesmo quando o gráfico recebeu pouca atenção no Sri Lanka antes do advento da internet. No entanto, devido à sua obscuridade, muitas comunidades online começaram a debater o que o portal estelar pode representar em um nível que ainda não foi testemunhado. Obviamente, tinha sobrevivido à queda do reino, ficando escondido na beira de uma pedra. Mas se os alienígenas chegaram à Terra através do Stargate, vários dos principais arqueólogos do mundo comentaram que não poderiam ter escolhido um lugar mais excelente. O terreno do templo sagrado do local possui um ambiente de tirar o fôlego, envolto em uma densa selva tropical com lagoas gêmeas luxuosas e pavilhões de banho. Agora acredita-se que tenha sido usado por reis antes de ser convertido em um templo. O primeiro acadêmico a notar a importância arqueológica do gráfico foi H.C.P. Bell, um funcionário público britânico nomeado como o primeiro comissário de arqueologia do velho Sri Lanka, quando ainda tinha o nome de Ceilão. Bell incluiu uma descrição do gráfico em seu relatório de 1911 para o governador do Ceilão, onde o descreveu como sendo um antigo mapa do mundo e possivelmente o mais antigo existente. Embora o mapa não se assemelhe a um mapa no sentido moderno, Bell o descreveu como um mapa cosmográfico antigo que ilustra a noção ingênua e simplista do universo no budismo. Ele também tentou interpretar os círculos, símbolos e vida marinha, que adornam delicadamente o mapa com base em seu conhecimento. Ele interpretou que esses símbolos significavam a Terra, os mares, o espaço sideral e o universo, respectivamente. Por outro lado, os teóricos da conspiração também continuaram a fazer tentativas mal-sucedidas de vincular o mapa e os de outros sítios arqueológicos em todo o mundo. Essas conspirações afirmam que todos esses locais compartilham as mesmas propriedades, tornando-os irmãos dos Stargates desta área. A mais popular dessas teorias da conspiração tem sido a alegação de que desbloquear o mapa do Stargate criaria um efeito espiral que desbloquearia todos os outros Stargates, abrindo assim vários portais para diferentes dimensões da vida em nosso universo. Esses teóricos da conspiração também apontam que este portal estelar compartilha quase exatamente as mesmas formas e símbolos que foram descobertos em outros lugares no Egito e no Peru. À medida que essa conspiração ganha força, a semelhança mais marcante com esses conspiradores tornou-se sua proximidade com a água. No entanto, os principais arqueólogos refutaram essas afirmações, alegando que ainda há muito pouca evidência arqueológica para sugerir que o mapa é realmente um portal estelar. Muitos desses arqueólogos indicaram que este portal estelar supostamente misterioso é mais provável que seja um mapa cósmico do mundo primitivo. Isso ocorreu principalmente porque não há nada de outro mundo nisso.
Os arqueólogos experientes baseiam essa crença nos antecedentes históricos e religiosos da época. As gravuras no gráfico foram criadas em pelo menos 250 AC, e as primeiras inscrições de Brahmi descobertas no Sri Lanka mostram que ele tinha uma compreensão distinta dos objetos celestes no espaço sideral. Vários nomes referem-se a estrelas específicas e ideias astronômicas. As tentativas de datar o gráfico e confirmar totalmente sua função se mostraram incrivelmente desafiadoras. Embora os argumentos mais fortes tenham sido de que o mapa foi criado para fins religiosos e não cosmológicos, os arqueólogos ainda acreditam firmemente que conhecer a data precisa da estrutura ajudará a determinar onde ela foi usada. Isso ocorre porque, sem um período de tempo, o gráfico poderia ter sido usado para uma ampla gama de propósitos ao longo da história, todos os quais teriam sido historicamente relevantes. Apesar de muitos séculos de estudo, ninguém foi capaz de decodificar completamente o significado dessas esculturas, tornando este Stargate um dos mistérios não resolvidos mais intrigantes do planeta. O Stargate pode ser um mistério por enquanto, mas ainda assim é também uma prova da engenhosidade e sofisticação da antiga civilização que o construiu. E quem sabe, talvez um dia os pesquisadores consigam desvendar os segredos dessa antiga estrutura e os segredos do passado. Você acha que os cientistas podem estar perto de desvendar o mistério antigo do portal estelar do Sri Lanka? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários abaixo.